seja bem-vindo. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre como evangelizar crianças. Lembrando que crianças têm uma linguagem diferente. A gente não precisa tratar elas como ignorantes, porque elas têm entendimento e você pode apresentar as verdades bíblicas, a verdade de salvação para ela, mas numa linguagem acessível, não numa linguagem infantilizada, que é quando eu simplesmente vou infantilizar. Vou usar uma vozinha diferente. Não, isso acaba irritando as crianças e afastando. Você pode usar a sua própria voz, você pode usar a sua própria personalidade e apenas com uma linguagem mais acessível. E hoje nós vamos começar com algo que é muito popular já nos evangelismos, mas eu não sei se você já conhece, se você conhece, talvez possa aprender algumas técnicas novas, sobre o livro Sem Palavras. O que é esse livro Sem Palavras? É um livro que trata sobre as cores e hoje nós vamos apresentar o evangelismo, o evangelho através das cores. Essa é a essência. Então, pode ser através de um livro com apenas cores, sem nada escrito, pode ser através de uma pulseira colorida, através do ambiente, você pode estar usando as cores no ambiente a qual você está inserido. O importante é levar a criança através das cores a alcançar o evangelho. Então, agora você como participante, eu vou estar contando a história do livro Sem Palavras e você vai estar fazendo parte dessa evangelização e ao mesmo tempo eu vou estar explicando alguns detalhes de cada uma dessas partes. Bem, que cor é essa daqui? Amarelo, isso mesmo. E o que te lembra o amarelo? Que coisas que são amarelas que você lembra? Ah, o ferro aqui atrás que é amarelo. O que mais? Ouro? Abre aspas. Se a criança disser ouro, você encaminhar ela para dizer ouro, então você pode prosseguir o evangelismo da seguinte maneira. Ouro, sabia que existe uma cidade em que as ruas são feitas de ouro? Você já pensou se a cidade hoje fosse toda feita de ouro? Eu acho que teriam roubado tudo já, né? Mas a cidade onde Deus mora é uma cidade onde as ruas são feitas todas de ouro e lá não tem ladrão para roubar. Lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem dor. Agora, se a sua criança ela disser para você, por exemplo, o sol, porque é amarelo, então você pode seguir o evangelismo da seguinte maneira, por exemplo, sabia que existe uma cidade que não tem sol, mas mesmo assim ela é toda iluminada e não precisa de energia elétrica que nem a gente tem em casa. Sabe quem que ilumina essa cidade? Deus. E sabia que ele é tão poderoso que ele ilumina toda a cidade por ele mesmo. É verdade. Já pensou você morar numa cidade assim? Você já pensou estar na cidade onde Deus mora e de repente passar um anjo voando e você poder voar junto com o anjo? Seria muito legal. Um lugar onde você não vai ficar triste em momento nenhum, onde você não vai ficar cansado. Já pensou poder brincar um monte e nunca tá cansado? E isso é muito legal. É verdade. Sabe onde fica essa cidade? Essa cidade fica onde Deus mora, fica lá no céu. E você gostaria de morar nessa cidade? Bem, a cor amarela, ela representa a cidade santa, a cidade de Deus. Então, nesse ponto, nós vamos instigar a criança a querer ir para essa cidade, a querer residir na cidade onde Deus mora, onde Jesus Cristo está. Bem, cada criança vai abordar a cor, ela vai se lembrar da cor com algum objeto, alguma coisa da natureza, algo assim. E através disso, você já pode abordar a criança em relação ao céu. Você encaminha através do que ela lembrar do amarelo para o céu. Se você tiver alguma dificuldade em relação à criatividade, sentido, ela vai falar uma casca de banana, né? Você pode estar falando sobre o banquete que tem lá, comida à vontade, mas se tiver dificuldade em adaptar o objeto que ela apresentar, você pode simplesmente encaminhar ela para um objeto já conhecido. Por exemplo, o ouro, você pode perguntar para ela, e o que os casados usam no dedo? O anel é feito de quê? De ouro, então você pode encaminhar.
olhe para o céu, o que tem de amarelo no céu? O sol. Então, esses itens você pode encaminhar a criança nesse sentido. E assim a gente firma o interesse da criança em querer ir para o céu. Se ela quer ir para o céu, você pergunta, você quer ir morar um dia lá no céu? Você quer um dia estar neste lugar? E aí sim, nós vamos partir para a próxima cor. Bem, e que cor é essa daqui? O escuro, muito bem. Bem, é interessante que essa cor não seja tratada como uma cor negra, uma cor preta, porque isso pode relacionar a cor de alguma pessoa, porque a criança conhece outras crianças que são negras, ou até mesmo ela pode ser negra. E isso pode induzir a criança a entender que uma pessoa que é dessa cor é pecadora, porque essa cor nós vamos trabalhar o pecado. É apenas uma cor representativa, então nós vamos denominar como cor escura, tá? Isso é importante, é um detalhe importante. Cor escura, muito bem. E olha só, feche os seus olhos por um instante. Você está conseguindo enxergar alguma coisa? Não? E se eu pedir para você correr até lá longe e voltar correndo com os olhos fechados, sem abrir? Você vai conseguir? Ah, só se você abrir o olho um pouquinho. Mas se você deixar tudo escuro, você não consegue enxergar. Vai trupicar, vai cair, vai se machucar, e isso não é bom. Então, a cor escura lembra uma coisa muito importante. Nós queremos ir para o céu, mas se está tudo escuro, nós não podemos chegar lá, porque nós não vamos conseguir chegar lá. E o que é esse escuro? É o pecado. Sabe o que é o pecado? O pecado são as coisas erradas que a gente faz. Por exemplo, falar a verdade é certo ou é errado? É certo. Mas se eu falar alguma coisa que não é verdade, eu vou estar mentindo. E mentir é certo ou é errado? É errado. E você já mentiu? Mentiu? Nunca contou para o seu pai, para sua mãe que você fez alguma coisa e você não tinha feito? Ou que não foi você que fez alguma coisa que você tinha aprontado? Eu acho que fez. Olha só, já pegou alguma coisa emprestada de alguém e não devolveu? Isso se chama roubo. E nem perguntou? Ai, ai, ai. Essas são as coisas erradas. E as coisas erradas deixam o nosso coração escuro. E o nosso coração escuro faz com que nós não venhamos a chegar até os céus. E se nós não vamos para o céu, como que nós vamos conhecer as ruas de ouro? Como nós vamos conhecer os anjos? Eu tenho uma ideia. Na próxima cor eu vou explicar. Só um detalhe. Quando nós tratamos nessa questão de pecado, é bom explicar o que é o pecado. Não só dizer que tipos de pecado, mas dizer que os pecados são as coisas erradas. Né? Essas coisas erradas nos afastam de Deus. Pode ser que você encaminhe de uma outra forma, né? Como por exemplo, a cor escura. O escuro é como se fosse um grande espaço que está nos afastando de Deus, afastando da cidade de Deus. E a gente não consegue chegar lá sozinho. Por quê? Porque são as coisas erradas que a gente faz que nos afastam de Deus. E nós precisamos de uma coisa maior para poder chegar à cidade de Deus, que é a cor que nós vamos explicar agora. Bem, agora eu quero saber que cor é esta daqui. Ah, muito bem, o vermelho. Bem, o que te lembra o vermelho? O que tem dentro de você que é vermelho? Sangue, coração, isso mesmo. E o coração lembra o quê? O que lembra? O que é o símbolo do coração? É o amor, isso mesmo. Então, eu quero contar sobre alguém que nos amou tanto, 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 que ele deu um jeito de que o escuro não exista mais, que a gente não precise mais errar e cometer pecado, e a gente pode um dia ir morar na cidade de Deus. Sabe quem que é essa pessoa? É Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz e depois de 3 dias ele voltou à vida. E sabe o porquê que ele fez isso? Porque era esse o
preço que tinha que ser pago para que nós pudéssemos ser salvos. Sabe o que é ser salvo? É quando a gente estava aqui no escuro e a gente não podia ir até a cidade de Deus. Mas se Jesus Cristo, ele deu um jeito, ele pagou um preço muito alto, que foi a própria vida, para que a gente possa ir lá para a cidade de Deus um dia. Você quer ir para a cidade onde Deus mora? Eu quero. Então, Jesus Cristo, ele foi o caminho, a verdade e a vida, o jeito que nós podemos chegar nos céus. E sabe como que nós podemos chegar nos céus agora, através de Jesus Cristo? Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Então, nós precisamos fazer uma coisa importante: pedir para ele limpar o nosso coração de todo o escuro, de todas as coisas erradas que a gente fez, e que ele um dia nos leve para a cidade de Deus. E mais ainda, que ele more no nosso coração. Você já pensou se alguém entra na sua casa sem pedir? É uma pessoa certa? Não, provavelmente é um bandido. Mas se alguém bate na porta e pede para entrar e você deixa entrar, este é um amigo. E Jesus Cristo, ele é assim. Ele não entra no nosso coração e vai limpando. Não, a gente tem que chamar ele para morar no nosso coração e aí ele vai deixar o nosso coração totalmente diferente. Você quer fazer uma oração junto comigo, dizendo para Jesus morar no nosso coração? Então repita essa oração assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Me perdoa e limpa o meu coração. Mora nele para sempre, em nome de Jesus. Sabe por que é importante que a nossa oração não seja comprida, que não seja muito detalhada, mas seja simples? Porque a criança pode não se concentrar, pode perder o foco e pode estar orando algo que ela não vai entender. Então é importante que ela entenda que está chamando Jesus para limpar o coração e para estar com ela. Lembre-se disso na oração. E agora eu quero perguntar, qual que é essa cor aqui? Muito bem, é uma cor clara. É assim que está o coração agora que Jesus entrou. Jesus entrou no nosso coração, deixou o nosso coração limpinho. E se o nosso coração está limpinho, nós podemos ir morar aonde? Na cidade onde Deus mora, onde Jesus Cristo também mora. Você está feliz com isso? Mas tem mais uma coisa agora, que Jesus mora no nosso coração, nós precisamos saber de algumas coisas importantes. Bem, que cor é essa daqui? Verde, muito bem. Agora, dê uma olhada aqui atrás de mim. Tem alguma coisa verde por acaso? Tem sim, as plantas. Muitas plantas. Mas você sabe que tem muitas plantas grandes, tem plantas pequenas. E sabe como que elas crescem? O que elas precisam para poder crescer? Ah, isso mesmo, a água. O que mais? Ar, a terra, isso mesmo. O que mais ela precisa? Ela precisa de adubo, isso, do sol. Ela precisa dessas coisas e ela vai crescendo e se tornando grande. Jesus Cristo está lá no nosso coração e nós vamos crescer e se tornar crianças adultas, crianças grandes, vamos se tornar adultos e vamos ficar grandes. Mas e Jesus Cristo? Você quer que Jesus Cristo também cresça junto com você? Que ele todos os dias se torne maior? Que nem você vai se tornar grande? Então eu tenho uma ideia. Se as árvores precisam de tudo isso para crescer, como que Jesus vai crescer no nosso coração? Com água? Não. Com terra? Não. Ele precisa de algo diferente. Sabe o que Jesus quer para ele poder crescer no nosso coração? Que nós venhamos a conhecer as histórias dele. Sabe como que se conhece as histórias de Jesus Cristo? Através de um livro chamado Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que seu papai, sua mamãe, alguém que você conhece tem esse livro. Eu tenho uma ideia. Se você sabe ler, pega todos os dias a Bíblia e leia ela nas histórias de Jesus Cristo. E se você ainda não sabe ler, pede para alguém ler para você as histórias de Jesus Cristo.
É muito bom quando alguém conta algo bom sobre nós, a gente fica todo feliz. E Jesus Cristo fica feliz quando ele ouve as histórias dele, quando alguém lê, quando alguém conhece. Ah, e tem mais uma coisa. Jesus está aqui no nosso coração. Você já pensou? Se ninguém mais falasse com a gente, seria triste. A gente ia ficar triste, ia ficar chateado. Jesus Cristo, ele está aqui no nosso coração. E ele também quer conversar conosco. Ele quer conversar com a gente. Então, como que a gente faz isso? Orando. Como que a gente ora? A gente conversa com Jesus. A gente pode colocar a mão no coração, fechar o olho e falar para Jesus tudo que a gente quer falar. Se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente quer alguma coisa, se a gente não está gostando de alguma coisa, se você quer que Jesus Cristo faça alguma coisa, se você quer que ele fale contigo, é só fechar o olho e falar com ele, porque ele já está no seu coração. E agora, você gostou dessa história? Eu acho que você gostou. E um dia nós vamos poder morarmos juntos lá na cidade de Deus. É importante que seja feita essa parte, a parte do verde que a gente chama, porque essa é a parte que firma. Porque não é só aceitar Jesus. A criança tem que lembrar que ela vai estar com Jesus a partir do momento que ela aceitou. Então, lembrar ela das histórias bíblicas, de repente até ir na igreja, para ela ir na igreja, se você tiver algum trabalho infantil, convide ela. E também para que ela possa estar sempre conversando com Jesus, ensinar ela a orar. Você acaba ensinando ela a orar de uma forma muito simples. Bem, vamos revisar rapidinho quais são as cores e seus significados. Então a primeira cor é a cor amarela e ela induz a criança a querer ir para o céu. A segunda cor é o preto, o escuro, que leva a criança a entender que ela está separada de Deus, que ela é pecadora. A terceira cor é a cor vermelha, a qual lembra o sacrifício de Jesus Cristo, o amor dele, para que pudesse nos aproximar de novo de Deus e poder ir para a cidade de Deus. A quarta cor é a cor branca, cor clara, que vai lembrar do coração limpo, onde você vai ter feito a oração de Jesus Cristo. Ou você pode mostrar a cor branca primeiro e pedir se a criança quer ter o coração limpo e fazer aí então a oração. E a última cor é a cor verde, que vai nos dar a esperança e vai nos lembrar de crescimento no sentido de Jesus Cristo crescer conosco. Tá? Então esse foi a história das cores do livro Sem Palavras, e você pode estar criando um próprio livro sem palavras. Se você pesquisar aí na internet mesmo, livro sem palavras, ou cores da história do livro sem palavras, você vai ter uma infinidade de maneiras de elaborar um material para isso. E se ainda assim não tiver nenhum material, você pode estar usando as cores da natureza mesmo, tá bem? Então, Deus abençoe,